Boa noite. Você falou agora na resposta anterior a respeito dos zagueiros saltarem da linha, né? Os dois gols nisso acontece, são dois zagueiros diferentes, mas o zagueiro pela direita do Grêmio. E por ali o Flamengo apostou bastante no jogo, o Arrascaeta chegando mais ali, o Michael também. Essa foi uma percepção tua antes do jogo, de explorar essas costas da defesa do Grêmio, que teria esse zagueiro saltando? Eu não vi os gols ainda, então eu não consigo, eu só lembro que o Arrascaeta driblou o goleiro no primeiro, e no segundo foi uma saída de bola pela lateral, né? Eles fizeram uma saída de uma triangulação bonita e o Arrascaeta conseguiu escapar e conseguiu finalizar, né? Mas claro que um dos pontos que a gente pede sempre é que exista o ataque ao espaço, porque para mim o time mais difícil de marcar é o time que ataca o espaço o tempo todo, e isso o Bruno, o Michael, o Gerson, o próprio Arrascaeta faz e incomoda muito, mas com certeza tem preparação nesse estudo, sim. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu é um técnico jovem, né? Está aí se destacando nos maiores clubes do Brasil e tu sempre se posiciona muito bem, né? Eu admiro isso. Tu acabou praticamente, né, saiu do campo ontem, né, para assumir aí de ser treinador do Flamengo. E eu acredito, eu vou trazer uma pergunta um pouco extra-campo para ti, tá? A gente viu ali que o Grêmio reclamou de uma mão na bola, né, ali no lance depois que o Flamengo fez o gol. E eu penso que se tu estivesse em campo como jogador, capitão, como tu fez, tu também reclamaria com o árbitro se fosse teu time adversário. Acredito que o VAR ele tem a função também de ajudar o árbitro dentro de campo. E, infelizmente, a gente não está vendo isso, não só no jogo do Grêmio hoje, mas do Grêmio Palmeiras, semana passada, em Cruzeiro Internacional, e a gente viu que os árbitros também foram afastados desses jogos. Te pergunto, a gente está vendo que há uma crise técnica. O que tu pensa sobre essa crise da arbitragem no Brasil? E tu acha que tem uma solução a curto prazo, até porque esses afastamentos fazem mal para o futebol brasileiro? Obrigado pelo elogio e grande pergunta. É um tema delicado, né? Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir em estudos, em melhores, prepará-los melhores. Mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. Eu e um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente que não houvesse muita interferência se não é um lance claro. Se é um lance claro, deve haver interferências. Impedimentos eu acho que veio para ajudar muito, porque era muito injusto você perder um jogo com um impedimento de 2 metros, e essas coisas vieram para ajudar, e o VAR também veio para ajudar. Precisamos continuar investindo, que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar se corrigindo, porque no final das contas é só a experiência e as horas de correção de trabalho que vão fazer eles chegar à perfeição, mas eu tenho certeza que eles querem se aperfeiçoar o máximo possível, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser afastado, nem nada disso, né? Então, eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance, mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, de todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamamos muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops.
mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores jogadores do mundo e vamos ganhar todos os jogos do ano. Então, esse equilíbrio é o que os grandes jogadores conseguem alcançar, né? Porque depois da derrota, o normal é que o time perdesse a confiança, mas ao contrário do que se viu, desde o primeiro minuto, os jogadores dominando bolas difíceis, tentando jogar, botar a bola no chão em todo momento e achando passes difíceis, os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar nem pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. E isso realmente demonstra somente uma coisa: o nível dos jogadores, o nível dos atletas que estão hoje no Flamengo, né? E um deles é o Arrascaeta, como você falou, que uma das coisas positivas, eu falei, nem tudo foi um desastre no outro dia, eu falei isso na coletiva, uma das coisas positivas foi o Arrascaeta no outro dia, que ele jogou bem, e porém não foi nossa noite, mas hoje sim, né? Hoje são desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial, ele é diferente, ele faz a diferença, e eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins, e vão ver cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. O Grêmio foi se ajustando, foi pressionando, foi encaixando melhor a pressão, e por momentos tivemos dificuldades de sair, mas eu acredito que com a estrutura e com a qualidade dos jogadores do nosso time é muito difícil que eles se apertem, né? Porque eles têm muita qualidade e muitas vezes, mesmo pressionados, eles conseguem sair por uma vantagem qualitativa, que, por exemplo, é o caso do Gerson, que com a bola, ele não perde a bola. Então, isso nos dá uma facilidade para sair mesmo pressionados e assim foi, encontramos os espaços e conseguimos machucar o Grêmio nesse caso. Mas o Grêmio é um time de muitos encaixes e nunca é fácil superar esses encaixes de pressão no meio campo. Porém, quando você escapa desses encaixes, você acaba dentro da área. Foi isso que aconteceu e acabamos 2 ou 3 vezes dentro da área no primeiro tempo, que poderiam ter sido um placar mais elástico. Okay. Boa noite, Felipe. Prazer revê-lo. Parabéns pela vitória. Felipe, o Flamengo, por motivos que não precisa ficar aqui repetindo, ele é uma espécie assim de modelo do clube a ser batido no Brasil. O grupo de jogadores é qualificado, o teu trabalho já está rendendo frutos, embora seja relativamente curto, mas ele se mostra. A estrutura do Flamengo, ela é exemplar também. Como fazer para que... Como é que vocês estão estudando para jogar com a corda esticada ou poder recolhê-la na hora certa, visando ganhar o máximo possível de competições e estando já num Campeonato Brasileiro que recém começou, mas o Flamengo já começa também a ser colocado como favorito, como maior candidato. Como é que é carregar essa responsabilidade e trabalhar um grupo assim, de agora até dezembro? Só por favor, me explica um pouco melhor como a corda que você falou. A corda esticada é que nem afinação de violão, a cordinha está esticada. Sim, mas... Flochar. E o Flamengo, como fazer com que isso seja mantido ou, em determinados momentos, saber administrar para que questão física, questão de grupo, como é que se administra um grupo de agora até dezembro para tirar o máximo de competições possíveis? Ok, primeiro o clube nos últimos anos se reestruturou de uma forma que nos possibilita ter jogadores importantes para poder brigar pelas competições. Isso não significa ganhar as competições, significa poder disputar, né? Na parte de cima da tabela, com o elenco que tem, o Flamengo, você pode oferecer para os jogadores que queiram vir para o Flamengo a possibilidade de disputar os títulos, né? Depois ganhar ou não é uma coisa do jogo, do esporte, é difícil. Eu, particularmente, trabalho de uma forma onde eu sempre viso jogo a jogo e a corda que você fala é a nível físico, né? Na minha concepção, também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois, no melhor momento, dos 28 aos 32, depois já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento
aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir. E sempre colocar os jogadores que eu acredito que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo. Então, eu sempre trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. E aí eu não penso em sentimento, em ego, eu não penso em nada disso. E daí eu durmo mais fácil, né? Porque como eu estou fazendo o que eu sei, o que eu sinto que é melhor para a equipe, eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar, os jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz e eles entendem bem isso. E acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que eu vou precisar de todos eles. Já vimos isso no campeonato, são muitos jogos, e isso é o elenco qualificado que hoje o Flamengo tem para poder disputar. Mais peças virão, provavelmente, na janela do meio do ano, e isso é normal do futebol, essas trocas, né, nos elencos, mas eu acredito que sempre para qualificar ainda mais e potencializar a qualidade que esses jogadores têm.